Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, Flávia. Beijo pra todo mundo que tava esperando. Coloquem corações aí na tela pra mim. Deixa eu fixar o tema da live aqui. Essa live que ficou sendo adiada. Vamos falar de BPC para autistas. Finalmente, vou deixar essa live salva aqui pra vocês. Estefânia, Marilúcia, doutora Tânia, faz tempo que eu não te vejo. Conceição tá aí, batendo pontinho dela. Doutora Nielma, boa noite. Gente, vamos... Thaís, beijo pra você. Doutora Kátia. Eu tô dando um tempinho aqui até bater 100 pessoas aqui. Nós estamos em 1 minuto e 15. Vamos bater aí 100 pessoas já? Pra gente dar um... Aquelas loucas, fazer uma foto já? Já sai tirando foto, né? Deixa eu pegar minha caneta, que eu vou falar um monte de coisa que eu quero que vocês anotem. Peguem caneta também. Peguem papel, peguem... Caneta e papel é antigo, né, gente? Agora é tablet. Peguem seus tablets, seus iPads. Mentira, eu ainda uso caneta e papel. Eu adoro escrever na caneta e papel. Advogado gosta de caneta e papel. Já tem 121. Eu nem vi. A Carmen que me avisou. Ó, deem print aí pra mim, gente. Pra gente postar a nossa live de quinta. Cheia, como sempre. Obrigada pela confiança de vocês. Adoro falar pra tanta gente assim que quer estudar direito previdenciário. Só faltava uma caneta, mas não sei no que tá. Será que era? Não, a minha azul que fica dentro da... Fica dentro da minha agenda, do meu... Ah, tá aqui, gente. Desculpa. A falha é minha, tá? Falha toda minha. Deem print aí pra depois eu repostar, tá bom? Gente, eu quero que vocês tenham consciência de uma coisa que eu vou falar aqui. Estão me ouvindo bem, né? Tá tudo belezinha. A Marina tá me ouvindo daqui de dentro do estúdio? Então ela não vai poder me dar o feedback. Eu sempre ponho caixinha de perguntas, doutora Ciara. Toda semana eu ponho caixinha de perguntas, tá? Aqui na live eu costumo tirar a dúvida conforme vocês vão mandando. Mas depois que eu trago as informações que eu gostaria de trazer pra vocês. Especialmente se falando de um tema que é tão peculiar como os autistas, tá? O espectro autista, né? O TEA. Na verdade, como é que eu fui trabalhar com o pessoal, as mães de autistas, principalmente aqui em Cuiabá. No boca a boca, aquilo que eu sempre trago pra vocês, que eu trago de informação. Primeira coisa, uma pessoa me procurou, e aí, motivacional diário, um beijo pra você que tá fazendo carinha com a mão no queixo. Não sei o que quer dizer, mas... Feliz, um beijo. Então, assim, eu fiz a primeira, e aí as pessoas acham, e ainda tem esse tabu, de que é muito difícil fazer BPC para autista, que não dá, que é difícil a comprovação. Então, derrubei minha luz. A primeira coisa que eu quero falar aqui é a vida real, não tem jeito. Desci ela, que melhorou. Oi, Janine. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que é importante que vocês gravem, tá? Sobre o autismo. Eu vou falar o autismo, mas saibam que é TEA. Eu vou escrever aqui, transtorno de espectro autista. E que ele tem vários níveis, tá? Possuem, e que o diagnóstico dele, eis a grande dificuldade de se trabalhar com esse transtorno para comprovação de BPC. Então, nós estamos falando aqui de transtorno de espectro autista atrelado à concessão do benefício de prestação continuada, BPC, amparo assistencial. Professora, eu preciso preencher os requisitos de miserabilidade e vulnerabilidade que estão atrelados? Claro que precisa, não basta ter o transtorno de espectro autista. Eu vou até colocar esse tema que é melhor.
Não basta não basta que a criança seja portadora ou pode ser um adulto também, tá? Um adulto que não teve o diagnóstico. Por quê? Qual é a primeira coisa que eu trago para vocês? A coisa mais importante para você gravar. É muito complicado hoje em dia no Brasil que se tem um diagnóstico rápido e certeiro com relação ao autismo. Não é assim que... Não é. Eu atendo mães quase que semanalmente e a gente tem ciência de que esse diagnóstico é feito por uma junta médica, fonoaudiólogo, é feito por assistente social, por pedagogo, psicólogos, psiquiatras, até fisioterapeutas, todo tipo de profissional. Uma criança passa para poder ter um diagnóstico fechado de transtorno de espectro autista e qual é o grau desse transtorno. Então, essa é a primeira dificuldade que eu quero trazer para vocês. E aí, a gente fala em LOAS, já se vê a dificuldade maior. No Brasil, para se ter... Gente, vamos lá. Para se ter uma junta médica que vai me trazer... que vai me dar um diagnóstico, tá? Digamos que seja um câncer, uma coisa... Os custos são altos, exatamente, Ivone. Pega aí, nós estamos aqui no Brasil dependendo do SUS. Digamos que seja um câncer, eu tô com sintomas e eu ainda não obtive eu ainda não obtive o meu diagnóstico fechado de câncer. Se pra mim já é difícil, imagina pra uma mãe ou pra um pai de uma criança que possui esse transtorno, que tem é portador dessa deficiência, essa é a palavra correta, anotem aí, ele é portador dessa deficiência, por força da lei 13, não, essa é do Romeu Mion, por força da lei 12764, tá? Eu já falo o nome pra você que eu não gravei, é o nome da Romeu Mion, gente, eu vou falar o que é, tá? É o filho do Marcos Mion, ele que dá o nome para essa lei, e eu vou falar o que é cada uma, tá? Mas a primeirinha delas, a mais importante para vocês gravar aí, é a Lei Berenice Piana. Anota aí. Ela é a Lei 12764 de 2012. Eu vou falar do Romeu, a Lei do Romeu, o que ela trouxe para nós. E aí, a Lei Berenice Piana, o que é importante? É legal vocês lerem, para quem quer trabalhar com... Gente, tem muito, tá? Tem muito. E tem muita criança sem diagnóstico ainda. Então, eu vou falar também nessa live sobre a questão do diagnóstico. Como é que a gente vai trabalhar. Já consegui 3 para pessoas com autismo. É isso. A veia, quando você pega a veia, quando você abre a torneirinha ali, não para mais. Porque eles sabem que você consegue resolver. E aí, todos passam a te procurar. Esteja onde você estiver, São Paulo, Cuiabá, qualquer cidade, tá? Porque é muito difícil mesmo. E a gente consegue. Ali no escritório eu posso até dizer que nós somos especialistas em fazer, porque a Associação de Mães de Autistas aqui em Cuiabá, a AME, eles já nos procuram quando a criança ainda não tem. Eu tô falando da criança, mas lembrando, tá? A live vai ficar salva. Eu vou rir porque eu tô lembrando do Márcio Hartz lá em Balneário, que eu abri uma live só pra mostrar o evento, o congresso, e aí o Márcio Hartz me mandou a live vai ficar salva no meio da minha live. Foi muito engraçado. Vai, gente, coloca isso aí, Casa Previdenciária, coloca o dedinho no coração aí pra gente, daqui a pouco bate 200 pessoas. Mas, como eu tava dizendo, vocês vão pensando aí em tudo que eu tô trazendo pra vocês. O mais difícil é o diagnóstico para BPC, porque depende de quem? Além de depender de uma junta médica, depende do SUS. O nosso maravilhoso e abençoado SUS, né? Que não dá um diagnóstico simples do dia para a noite, imagine de um transtorno como esse. Então, a lei, o que ela trouxe? Eu estava falando da Berenice Piana. Anotaram aí o número da lei? O que ela traz? Ela traz veementemente, olha o tanto que você já não tem que brigar. Isso aqui, gente, eu já podia encerrar a live agora, tá? E vocês saírem com essa informação que já estão na frente de muita gente para fazer transtorno de espectro autista em BPC. A Lei Berenice Piana veementemente coloca
um ponto final na questão deficiência. É deficiente, portador de deficiência, não é deficiente, é portador de deficiência quem tem transtorno de espectro autista. Qualquer grau, tá? É isso que tem de mais importante na legislação. Vocês vão ler lá, mas vocês vão se deparar com essa informação. Então, Juliana, se já tá escrito que ele é portador de deficiência, você já ultrapassou a barreira número 1 para concessão do benefício de amparo assistencial. No YouTube, não. Não tá transmitindo no YouTube. Só por aqui. Vou transmitir no YouTube só a live de domingo, tá, gente? Não percam a live de domingo, depois eu vou falar dela. Tá mudo, não. Stefânia, deve ser alguma coisa aí no seu. Tá, então, a Lei Berenice Piana, que é essa que eu falei pra vocês, já encaixa o benefício como portador de deficiente. Mas para isso, o que você precisa? Você precisa do laudo médico, dos laudos médicos, para que diagnostiquem aquela criança ou aquele adulto com transtorno de espectro autista. E aí, a partir daí, ele tem várias prerrogativas que as pessoas que são PDC, portadores de deficiência, têm. PCD, desculpa. Portador de deficiência tem, né? Então, não há que se gerar um burburinho sobre isso. Ah, professora, mas mesmo assim, ele tendo diagnóstico, eu tendo vários laudos, eu fazendo pedido no INSS, ele vai passar por uma perícia médica? Vai. Gente, não vou responder pergunta enquanto eu tô raciocinando, tá? Daqui a pouco perguntem, que senão sobe a pergunta e eu perco. E você também. Então, mesmo assim, ele vai passar pela perícia do médico do INSS, lembrando que os médicos não são do INSS, eles são terceirizados, tá? Sim, mesmo assim. Por quê? Porque o médico do INSS, ele precisa confirmar essa informação que você está trazendo para ele, para qualquer tipo de doença, gente. No caso do BPC, qualquer tipo de deficiência. Quero print, porque a live tá cheia. Não esqueça de dar print, vai ouvindo o que eu tô falando, vai dando print aí pra mim, gente. E aí, como você já tem um diagnóstico, é meio caminho andado. Um beijo, Angelita. É meio caminho andado, quando você já tem um diagnóstico. E quando você não tem, aí que mora o problema. Quando uma mãe te procura, quando vem de uma associação como essa que eu tô citando, vem da Associação das Mães Autistas aqui de Cuiabá, normalmente elas já estão em fisioterapia, eles já estão em fono, eles já estão em tratamento. É mais tranquilo para que eu consiga o benefício, tá? Porque a gente anexa ali. Precisa do CAD único? Claro que precisa, tá? Precisa preencher todos os requisitos normal. Não é porque ele tem o transtorno de espectro autista que a gente não vai precisar provar tudo que a gente tem que provar. Eu acabei de dizer, em que pese a legislação já o enquadrar como portador de deficiência, você vai ter que demonstrar isso dentro da autarquia. Se a autarquia negar o benefício, fala não. O que é difícil, tá, gente? Normalmente a gente ganha os processos administrativamente. Por quê? Porque são muitos fatores que coadunam para isso. São muitos fatores para se chegar nisso daí. Você provavelmente já tem um calhamaço de laudo médico. Ah, Juliana, e se a pessoa é muito pobre? Vamos pegar uma mãe que mora no... Aqui a gente fala, nos bairros mais simples, e tem favela, né? É uma capital. Cuiabá é uma capital, a gente tem favela, né? Meia família atrapalha. Gente, então a gente pegou uma pessoa que mora na favela. Vou puxar aqui na minha memória casos que aconteceram comigo, tá? A criança nasceu com um transtorno. O diagnóstico não é simples, acabei de falar. Então, ela com 4 ou 5 anos, ela estabeleceu um diagnóstico que a criança é portadora do autismo, tá? Do espectro autista. E aí, ela me procurou, a criança com a cidade, não tinha pai, aliás, tem pai, né? Tem pai.
E então eu vou falar dos graus, Elisandra. Eu vou falar dos graus, tá? Porque assim, o BPC, qual é o conceito de BPC? Eu já volto no caso concreto, tá? Qual é o conceito de BPC? A pessoa que possua deficiência física, psíquica, sensorial, mental, que mental e psíquica é a mesma coisa. Física, mental, que a impeça de conviver em igualdade de condições com os demais em sociedade. Ponto. Que a impeça de conviver em igualdade de condições com os demais em sociedade. Se o grau é leve do autismo, eu conheço pessoas normais que são portadoras de TEA, tá? Que tem TEA. Você, inclusive, conversa com essa pessoa, você acha que ela é mais inteligente que você. Porque eles têm essa peculiaridade. É muito peculiar o transtorno de espectro autista. Tem o grave, que não... Gente, eu já tive, assim, de todos os tipos. Mas o grau leve, normalmente, além de não compensa nem pegá-lo, Ludmila, tá? O grau leve, em que a pessoa não enfrenta barreiras sociais... Pra que ela vai ela foi diagnosticada com um grau leve, mas ela não apresenta nenhum tipo de transtorno, nenhuma barreira para conviver em sociedade. Inclusive, o moderado já é diferente. Eu vou falar dos graus, tá? O grau leve, a pessoa, inclusive, ela pode ser mais inteligente que você. Porque o autismo, ele não tá completamente, pela ciência da medicina, ele não tá completamente, é assim como a síndrome de Down. Eles não têm um conceito totalmente fechado. Eles não sabem, por exemplo, no síndrome de Down, até que idade eles vivem. Antes eles tinham uma probabilidade de uma estatística de que viveriam até até tal idade. Hoje eles não têm mais isso, porque são barreiras que a ciência não responde. A ciência, meu filho tem grau leve e é muito inteligente, já terminou 2 faculdades. Tá vendo? A Maria de Fátima tá aqui como prova. O grau leve normalmente não gera o BPC, tá? Porque eu não sei explicar, não sou médica, eu sei daquilo que eu trabalho. Normalmente grau moderado e grau grave que geram o transtorno. Quais são esses graus, gente? A criança ou a pessoa ela não convive em igualdade de condições com os demais na cara. Ela não convive. Ela não consegue ouvir música. Ela é sempre... Antes, né? Antigamente, antes de se falar muito da legislação, eu acabei de trazer para vocês que essa legislação é de 2012. Antes de 2012, se falava muito... eles vivem muito no mundinho deles. Eles vivem no mundo deles. Eles não olham no olho. Gente... Cada criança que você atender, cada família que você atender para fazer o BPC de transtorno de espectro autista vai ter uma situação diferente. Essa criança vai apresentar sintomas diferentes. Por isso que é humanizado? É tão importante você estudar os pontos daquele caso para você trazer aquele caso concreto para onde você precisar brigar. Se for no administrativo ou se for no judiciário. Aí vai depender de você, do seu trabalho. No YouTube também. Daqui a pouco sobe pro YouTube, gente. Olha só. Então, estabelecendo esse conceito que eu acabei de trazer para vocês, que é atrelar o conceito de BPC ao conceito de transtorno de espectro autista, você tem ali uma primeira triagem. Você entrevistou essa mãe ou esse pai, né? Muitas vezes o adulto também, o adulto curatelado, tá? Às vezes ele é autista. Eu já atendi gente paupérrima, gente muito pobre, que diante daquela situação não tinha o diagnóstico. Eu quero muito entrar nesse mérito aqui com vocês. Eu preciso trazer isso para vocês trabalharem com isso, senão fica inviável você fazer muito dinheiro com isso. Por quê? Porque você vai precisar dar uma mão para essa família. Você vai precisar, talvez, custear uma psicóloga para que dê um laudo. Talvez custear... Por quê? Porque você viu... Gente, e quando vale a pena,
vale a pena. Lembrando que o seu escritório de advocacia é um investimento, é um empreendimento. Se você investe, eu quero montar uma fábrica de maquiagem. Eu quero montar mesmo, tá, gente? Eu quero montar uma fábrica eu quero produzir meus gloss, eu quero fazer minhas coisas. Eu não vou ter que investir na minha fábrica? Eu não vou ter que ir atrás de um negócio que eu nunca trabalhei? No seu escritório de advocacia, se você recebe uma pessoa com transtorno de espectro autista, que é paupérrimo, que são miseráveis, que é pré-requisito para benefício de precisão continuada, que tem malemar um laudo que... Eu atendi adultos, gente, que claramente, eu não sou ninguém, tá? Mas diante de tantos casos que a gente vê, de tanta experiência, você fala, essa pessoa é autista. Essa pessoa... E a mãe não tem a menor noção. Vou contar o caso pra vocês. Não é o caso que eu comecei a contar, eu vou voltar naquilo lá ainda. Olha só. Eu fui numa célula da minha igreja e era dia das crianças, né? E aí, e olha como é um tabu ainda nas famílias mais simples. Prestem bem atenção nessa história. Olha como é um tabu nas famílias mais simples. A mãe, no final ali, a gente fez a oração, distribuímos os picolés, presentes, comidas para as crianças, etc. E a mãe falou assim, doutora, eu posso falar com você em particular? Falei, claro, pode. Né? Eu não tava ali como advogada. Eu tava ali fazendo uma ação no Dia das Crianças. Inclusive, tinha levado minha filha junto. Para fazer a oração, para fazer o que a gente costuma fazer nas células infantis ou adulto. E ela falou assim, posso falar com você em particular? Posso. Eu sei que você é advogado, que você trabalha com o INSS. Eu falei, sim. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma psicóloga que possa ver. Ela nem sabia psicóloga, ela falou um profissional, que possa ver o meu filho. E eu tinha lidado com o filho dela já, ele tinha me ajudado a descarregar o carro. E eu vi que ele era um menino inquieto, ele era diferente, a gente já tá acostumado a ver. Ele era inquieto, mas ele pegava as sacolas do carro e trazia pra dentro da casa e tal, mas sempre com a cabeça abaixada. Eu vi que ele era diferente. Não toquei no assunto, não tinha falado nada com ela, aquilo passou no meio do burburinho. E ela pediu pra conversar. Isso, ela falou assim, ó, primeiro, eu não sei o que ele tem. Eu já orei muito, eu oro muito, eu peço muito a Deus, a gente leva o pastor lá pra tirar o que ele tem. Mas, gente, é uma doença, eu sou crente, acredito nessas coisas, né? Tem gente que tem uns 35 encostos na cacunda e ainda não sabe, não descobriu ainda. Mas não é só isso. Ele tinha... Quando ela começou a me trazer os sintomas dele, que ele se batia, ou que ele se autopunia, ou que ele chorava quando era chamado a atenção, um menino de 14 anos. E que ele dificilmente entendia algumas palavras, que ele falava pouco, que ele se relacionava pouco, que ele fazia o que as pessoas mandavam, ele obedecia. Ela começou a trazer alguns elementos pra mim, que eu na minha cabeça já falei, ele tem transtorno de espectro autista. Não falei pra ela, pensei na hora. E aí... O que é 2? 222, eu já ia falar que é um número cabalístico, é a quantidade de pessoas. Eu ia falar, o que ele pôs o 222, porque eu falei dos encostos, aí ele já tá mandando, cantando pra subir, Deus me livre. Né, o 222, não. É a quantidade de gente na live. Gente, obrigada pela confiança, eu fico feliz demais. Em plena quinta-feira, garanto que vocês estavam trabalhando, garanto que vocês estavam fazendo alguma coisa importante também, assim como eu, e estamos aqui. Meus pais estão aqui na sala de casa, eu parei de conversar com eles, eles estavam na fazenda, e estou aqui com vocês, estudando junto com vocês também. Isso é muito importante para nossa vida, eu fico muito feliz com isso. Ri mesmo, Keila, morri de rir agora. Porque esses dias eu tava numa live e mandaram um 777 pra mim. Eu falei, mas o que é esse 777? Aí disse que era um negócio de sorte, de trazer sorte, porque o número 7 era não sei o que, não sei o que. Aí quando eu vi o 222 ali, eu já assustei. Enfim, voltando ao que interessa. Então, ó, tem gente ainda trabalhando, a advogada Ismaela de Deus. Vocês me perdoem porque eu demoro pra ler, porque eu tô sem óculos, tá? Eu não ponho óculos por causa dos ring lights, aqui aí eu fico assim. E então, voltando. Quando ela começou a relatar, eu pensei, ele tem transtorno de espectro autista. E aí,
eu encaminhei pra minha mãe é psicóloga, né? Minha mãe tava na fazenda, minha mãe já é aposentada do Estado. Ela já não... Eu sou evangélico. Mas sei lá, né? Não importa, às vezes o número é pra, não sei, uma oração, sei lá. E aí, enfim, respeito todas as religiões e as crenças. Aí, gente, eu já encaminhei pra minha mãe, liguei pra minha mãe, falei, mãe, preciso de uma ajuda. Minha mãe fez o atendimento dela online, porque minha mãe já é aposentada do Estado, ela atende muito raramente, clinica muito pouco, né? Só quando ela quer ou quando eu peço. Eu preciso de um diagnóstico dessa criança. Por que eu tô trazendo esse exemplo pra vocês? Por quê? Porque às vezes você precisa fazer acontecer. Um beijo pra Maringá, Claudineia. Porque você precisa fazer acontecer. Como o diagnóstico não é simples, eu comecei a live falando isso, e como a gente está tratando de pessoas pobres miseráveis, de acordo com a legislação do BPC, você vai precisar fazer um trabalho atrelado a isso. Por quê, gente? Por que eu vou me dar esse trabalho, Juliana, se eu posso fazer um salário maternidade que a mulher tá lá com a carência preenchida, bonitinha, eu posso fazer um planejamento, cobrar R$2.500, R$3.000, pra que eu vou querer mexer com isso? Porque vai te dar retorno. Porque vai te trazer dinheiro. Porque ninguém quer fazer isso. Porque tudo que dá mais trabalho, dá mais dinheiro. Então, é uma opção tua, fazer ou não. Vai te dar trabalho. Eu tô aqui pra te falar a verdade. São pessoas pobres que precisam de um diagnóstico difícil de ser dado e que você vai precisar muitas vezes mandar alguém. Espero que você possa ter alguém no escritório que possa fazer esse corre pra você, ou você vai precisar supervisionar essa área. Você precisa de laudos. Obrigada, Advocacia Visionária. Amei seu nome. Eu adoro essa visão. Então, você precisa de laudos, mesmo que esteja na Lei 12.764 de 2012, dizendo. Isso aí já é meio caminho andado para você. Você trouxe laudo de um fono, você trouxe laudo de uma psicóloga, você trouxe 3 laudos, tá? Vamos colocar aqui os mais... Nossa, que feio meu bloco, tem tanto bloco bonito, peguei um bloco feio. Então, você tem ali, ó... Maria Laura riscou meus blocos, gente. Tá tudo riscado. Você pega aqui. Eu tenho um laudo de um fonoaudiólogo falando que essa criança tem dificuldade de fala, provavelmente porque ela pode ter um diagnóstico de autismo. Eu tenho um laudo de uma psicóloga dizendo que provavelmente ela tem um transtorno de espectro autista. Eu tenho um laudo de um psiquiatra. Eu tenho um laudo de até dentista, gente, tá? Dependendo do que está acontecendo ali, dependendo de como é que essa criança se apresenta, do comportamento dela num atendimento numa cadeira de dentista, o dentista pode corroborar outros laudos, tá? Então, não menosprezem os detalhes na hora de montar o seu acervo probatório acerca do autismo infantil, isso, na hora de fazer, tá? Então, eu preciso... Boa noite, doutor Magno. Então, eu preciso fazer toda essa juntada na hora do pedido? Sim, você precisa trazer. E se você tem... Junta tudo, exatamente. Neurologista também. Eu esqueci de falar do neuro. O neurologista também. O que você tiver, você vai trabalhar com o que você tiver na hora que você tiver. Quanto mais você tiver, como eu tô ensinando pra vocês, a escola também faz relatório. Provavelmente, a escola, normalmente aqui em Cuiabá, pelo menos, as escolas fazem um relatório do comportamento da criança. Ela não coloca essa criança fidedignamente a portadora de transtorno de espectro autista. Porque ela a não ser que ela já tenha essa comprovação, que a mãe, como eu te falei, que eu atendo a Associação de Mães de Autistas, a AME. Então, ali já é melzinho na chupeta. Já tem bastante embasamento legal. O que é embasamento legal pra gente? Laudo, gente. Papel, laudo médico.
tá? Ah, Juliana, e mesmo assim ele vai passar pelo perito. Mesmo assim ele vai passar pelo perito. Dificilmente, nessa perícia, essa criança ou esse adulto que apresentou dificuldades na fala, psicopedagógico do colégio, sim, só que eles não fazem esse diagnóstico sozinho. É bem complicado eles darem sozinho. A escola fornece declaração, também declaração de monitor. Também, ó, tem vários documentos. Você monta um dossiê, tá? Literalmente você monta esse dossiê. Quanto mais documentos tiver no dossiê, melhor. Se ele faz acompanhamento, todos os tipos de acompanhamento que ele fizer, tá? Então, a partir daí, o que você vai trabalhar? Relatório de espera pela fila no centro de autista. Você fez uma pergunta? Não, né? Catiana, beijo. Psicólogo, fono, TAO costumam ser os profissionais envolvidos nos laudos. Sempre que meu marido e minha filha são TA. Muito bem. Todos os que você puder juntar, como eu falei, para montar esse dossiê, melhor. Você não vai dar entrada sem nada, tá, gente? Esperando que um perito da autarquia vá dar um diagnóstico de espectro autista para uma pessoa. Jamais. Ele não tem esse know-how e nem essa vontade, tá? Não tem esse know-how e nem a vontade, como eu falei. Então, a Lei Berenice Piana nos traz já o enquadramento como deficiente. É reconhecido internacionalmente. Vocês já devem ter visto o símbolo, né, do autismo. É uma fita colorida. Até eu tava reparando, eu tava viajando agora, né, vim de Balneário, e tava reparando, dentre as prioridades, achei super bacana. Porque dentre os embarques prioritários estavam a veinha com a negócio, né? O andador. A veinha, eu tô olhando pra Marina aqui do meu lado. A veinha com o andador, que é o idoso. Aí tinha uma pessoa deficiente, que são as prioridades por lei. E tinha já a faixinha, tá? Da Lei Berenice Piana. Já tinha lá a faixa. E muita gente não sabe o que é aquele símbolo. Aquele símbolo é de portador de espectro autista, de TEA. Tá? Então, é prioritário, já é portador de deficiência. Então, você vai fazer esse pedido. E para adultos, professora? Vamos lá, já vou liberar para pergunta. Tem muitas vagas de carro também para autistas agora, que legal, Kátia. Eu nunca vi nenhuma ainda. Nunca vi. Mas no aeroporto me chamou a atenção e eu achei extremamente interessante. Tem print aí nessa live, sensacional. Os autistas têm um cartão de identificação. Eu vou falar agora disso daí, eu vou entrar no Romeu Mion, tá? Na Lei Romeu Mion, porque essa faixinha e tudo isso... Já leio as perguntas, segura as perguntas aí que eu já tô acabando minha fala. Aí a gente vai entrar na Lei Romeu Mion, tá? Tem várias coisas pra vocês. Anotem aí, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Deu certo, gente? Voltei? Me avisem aí a hora que eu tiver pra eu continuar falando. Deu. Fita colorida com os recortes de quebra-cabeça. Exatamente. Se você quiser procurar aí pra mim, eu só mostro pra eles aqui a fitinha colorida. Tá. Só pra vocês saberem. Aí essa fita colorida com os recortes de quebra-cabeça, ela já veio da lei do Romeu Mion, tá? A lei é a 13.977 de 8 de janeiro de 2020. Pra quem não sabe, o Marcos Mion tem um filho que é autista, do qual ele é apaixonado. Ele sempre fala, depois que ele foi pai, ele fala tanto da paternidade de menina, que ele é pai de menina, quanto de um filho portador, né, de espectro autista. E aí, essa faixinha trouxe algumas prioridades, não só enquadrado, como a Berenice Piana enquadrou o BPC como deficiente, portador de deficiência. A lei do Romeu Mion, ela traz essas prioridades para quem você só tá ali, você não, né? A faixinha só está ali na prioridade no embarque, ou nas vagas, ou no banheiro, que provavelmente daqui a pouco também vai ter o especial, por conta da lei do Romeu Mion.
E tudo isso, gente, todas essas legislações, elas vêm para favorecer, para te ajudar na concessão do seu pedido de BPC para o seu cliente. Porque tudo isso corrobora. Então, qual é o seu maior problema? Aqui, ó. Essa faixa aqui, para quem nunca viu, tá? É esse aqui. É bem bonita. Isso aqui ela foi internalizada aqui na nossa na nossa legislação com a lei do Romeu Mion, tá? É o símbolo do transtorno do TEA. Eu já vou ler as perguntas, juro que eu já vou ler. Só quero finalizar aqui. O que isso vai ajudar no seu trabalho com essas pessoas? Eu já falei que é muito difícil a gente ter o diagnóstico fechado, que muitas vezes você vai ter que fazer o corre, mas que vai valer a pena. Porque, gente, vocês têm várias legislações que corroboram, e se você atendeu aquela pessoa, tem o grau leve, que você não consegue ver que a pessoa tem TEA. Você não vê nada. E a pessoa leva uma vida sem barreiras. Então, você não vai... Você já fez a triagem, você não vai entrar, tá? Você vai entrar com as pessoas que claramente alguns são visíveis e nem todos são visíveis. A mandou que quem tem o RG aqui, ó, já vem. A doutora Graziele, que trabalha comigo lá no escritório, ela tem um filho também, que é portador de TEA. E ela mandou aqui o RGzinho, ó, dele. Que também tem o símbolo, ó. Ele vem... O dela não cabe porque a renda da família é alta, né? Não dá pra fazer BPC pra ele. Mas assim, ele é acompanhado por várias, eu acompanho a vida deles, né? Ele é acompanhado por médicos, por escola especial, por fono, mexe a pessoa. Se você conhece alguém mal-humorado, dá pra virada, imagina uma pessoa que tem transtorno de espectro autista. Na hora que ele bate o pé e não quer uma coisa ou quer uma coisa, é bem complicado. Pode ser laudo médico particular, claro que pode, é isso que eu tô falando. Doutora Narataia. É Narataia mesmo? Ou Narata? Naratai, parece. Desculpa se eu não tô conseguindo ler seu nome. Mas é difícil seu nome, né? Vamos combinar comigo. Aqui... pode ser, tá? E é o que eu tô trazendo de novo pra você. Tô trazendo de novidade. Você pode pagar, doutora. Se você tiver em vista, se você pegou um caso que você falou assim, essa pessoa precisa do BPC. Como eu ia contar o caso da mãe lá. A mãe, e ela veio conversar comigo, a Nara Tayane, tá? Aí eu falei assim, doutor, ela falou assim, então ele se bate, ele chora quando eu chamo a atenção dele, e eles ali tudo achando que era só espiritual. Eu falei, não, ele precisa de um atendimento. E aí eu movimentei a minha mãe e tal, em primeira hipótese, e aí dali a gente já foi pro neuro. A minha mãe falou, realmente, minha mãe me dá o primeiro aval. É nepotismo? Um pouco, tá? Mas você pode ter um colega seu, isso não é infração a código nenhum de ética, tá? Você pode ter um colega seu que é neuro, você pode ter um colega seu que é psicólogo, você pode ter um colega seu que vai te ajudar nesse primeiro passo que essa pessoa pobre não tem acesso. E aí, você dando esse primeiro passo, aí você consegue o resto. Porque você já tem uma sinalização de que essa criança tem o transtorno. Então, ali você já vai para um outro profissional e não precisa, segunda coisa, anotem, pode ser pediatra, pode fazer o encaminhamento, ele não faz o diagnóstico, né, sozinho. Mas ele pode, o que dá o pontapé, se é psicóloga pode, o pediatra mais ainda. Mas vejam bem, gente, não é só com isso que você vai conseguir. Você tem que ter o papel que diz qual é o grau do transtorno de espectro autista que ele tem e quais são as barreiras que ele enfrenta. Então, as dificuldades, esse laudo da escola, para isso, é maravilhoso. Porque o laudo da escola fala da dificuldade dele de conviver com os próprios colegas, de conviver com pessoas.
Então, as barreiras que ele enfrenta com outras pessoas é importantíssimo. Você faça constar na sua mini petição administrativa ou que você faça constar na sua petição inicial também. Por quê? Porque o magistrado que está lendo ou o analista do INSS que está passando o olho na sua mini petição, gente, quando eu digo mini petição, é uma mini petição. A gente, como advogado, consegue atestado. Isso mesmo, é o que eu tô dizendo. Você tem que ter networking. Isso se chama networking, tá? Networking é você conhecer pessoas que te ajudem no seu trabalho. O grau e as barreiras, ó, a Catiana tá falando aqui. Catiana vai estar com a gente em agosto no Expert Presencial em São Paulo, hein? Doutora Catiana além de tudo, tudo que serve. Põe aí, Kátia. O grau e as barreiras também se traduz na dificuldade que ele enfrenta com a atividade do dia a dia. Exatamente. E isso se enquadra perfeitamente no conceito de BPC. No conceito da concessão do BPC. Quem faz o diagnóstico do grau é a junta médica. Pode ser o neuro, pode ser o psicólogo, tá? E pode ser, quem vai Gente, semana que vem a gente já vai começar a vender o primeiro lote, tá? Vai ser sensacional esse presencial. Quem dá o diagnóstico pode ser qualquer um dessa junta que avaliou. Por isso que é importante você montar o dossiê com vários laudos médicos. Em alguns laudos vai estar escrito que ele é portador de deficiência. Por que ele é portador de deficiência? Porque ele tem TEA. Tá? Tem na legislação específica aqui, ó. E tem várias outras legislações aqui que prioridade de atendimento aos deficientes, tudo que a gente utiliza para BPC, tá? Expert Presencial em São Paulo, em Brasília não. Todo mundo quer em toda a cidade, me chamem que eu vou aí, gente. Então, assim, para ter esse diagnóstico, depende do salário passar. Ó, são os dois requisitos, tá? BPC, benefício de prestação continuada, amparo assistencial. Tem um livro meu aí? Aqui, ó, o seu. Benefício de amparo assistencial. Vai ser em agosto o Expert Presencial, gente. Ó, esse é meu livro pela editora Juá. Podem comprar. Ajudem a professora a pagar os boletos, tá? Boleto da vida, porque todo mundo paga, né? Entra lá, tem na Americanas, tem nos marketplaces no Amazon, na Juruá. Isso aqui não é só sobre autismo, tá? É o guia de benefício de prestação continuada. Agora, gente, voltando aqui a falar do autista, do TEA. O grau leve, o que mais a gente consegue, o leve quase não impede, como eu falei, eles são inteligentes e você pode passar despercebido que a pessoa é autista. Pode ser uma pessoa só introspecta, pode ser uma pessoa que estuda para concurso muito. Eu já conheci muitos autistas que não transparecem e não têm barreiras. Guardem essa palavra, é essa palavra. Ele não enfrenta barreiras na sociedade. Ou as barreiras são mínimas. Eu não sei quanto é o livro, mas ele não é caro, R$80, eu acho. Ele não enfrenta barreiras. As barreiras são mínimas. O Renan, que trabalha comigo, tá dizendo, também conhece. Gente, se você chutar uma árvore, vai cair um autista. Tenho certeza. E você não sabia que aquela pessoa tinha esse transtorno de espectro autista. Tem autistas demais, super inteligentes, que levam uma vida normal, tá? Que levam uma vida normal. Ou as barreiras são mínimas. Essa pessoa, na sua triagem, você não vai fazer BPC pra ele. Tá? Isso você pode falar que você tá aprendendo comigo. O diagnóstico é leve. Renan tá dizendo que... Então, Renan, é por isso que você é quem você é, por isso que você trabalha comigo, por isso que você é meu braço direito, por isso que você está aqui. Não é à toa, gente. Eu só tenho... A minha equipe, quem tem equipe tem tudo. Eu vivo elogiando minha equipe. Ó, alguém digita aqui o nome do... Marina vai por aí, tá? Renan é inteligentíssimo. Todos nós somos que estamos aqui, gente, em plena quinta-feira estudando. Todos nós somos, mas não é por isso que nós temos transtorno de espectro autista. A gente pode ser inteligente sem transtorno. Então, voltando a falar sério, gente, o grau moderado e o grave é o que realmente
pode te trazer te fazer ganhar esse benefício. Tem que ser atrelado à miserabilidade, renda per capita de 1/4 do salário mínimo, que pode ser, a gente já sabe, quem me escuta, quem estuda comigo, flexibilizada, tá? Não precisa ser exatamente inferior a 1/4 do salário mínimo. Não precisa. Pode ser mais ou menos ali, especialmente tratando-se de TEA, que os tratamentos são caros, muitos tratamentos. Não sei se a Graziele tá na live, ela deve estar, porque ela mandou aqui pra Marina, tudo é minha equipe, tá, gente? Ela mandou aqui pra Marina a carteirinha do Bruno, né? Inclusive, ela falou que a identidade serve como meio de prova, porque lá já foi comprovado por laudo na carteira de identidade, então é um meio de prova pra BPC. É o que ela tá dizendo, que o símbolo da fita na carteira de identidade já é um meio de prova, tá? Pra você utilizar dentro do INSS, pra pedir o BPC, tá? Então, são muitos detalhes. Não tem como eu te pontuar. É como eu sempre digo. O direito, gente, ele não é objetivo. Não tem como ele ser objetivado. Cada caso é um caso. O caso dessa mãe, a gente fez o benefício dela, tá? Com o laudo da minha mãe, com o laudo do neuro, o qual ela não tinha condições de pagar. A igreja muitas vezes ajuda, a família muitas vezes, quando fala, ó, eu consegui uma advogada que vai fazer o benefício do fulano, que vai pedir um salário mínimo para ele, porque ele pode ter essa deficiência assim assada, à medida que você explicou para essa família, para essa mãe, muitos deles fazem uma vaquinha interna na família para pagar, para custear os laudos que forem necessários para você. Mas se não puder, se for uma família que não tem condições nenhuma, eu, Juliana, graças a Deus, consigo hoje, e espero que você consiga também fazer esse investimento no seu cliente, porque você vai ter um retorno 10 vezes mais daquilo que você está investindo e ainda está fazendo um trabalho ao contrário do que pensam os assistentes sociais, que não trabalham de graça, e eu sei disso, não foi isso que eu quis dizer. Ao contrário do que pensam, nós também fazemos a nossa parte assistencial ajudando as pessoas. Porque não é chegou bonitinho o BPC pra gente, ele tem todos os laudos. Muitas vezes a gente tem que pôr a mão no bolso. A gente tem que ajudar, porque a gente sabe que vai dar certo. Você não vai me meter e falar assim, a Juliana me ensinou que tem que pagar tudo pra todo mundo que me procurar aqui, benefício por incapacidade de BPC. Não, é aquele caso que você sabe que vai dar certo. É aquele caso que você sabe que precisa, tá? Vou ler algumas perguntas aqui. Quem é que, só para finalizar, quem é que diz se o grau é leve, moderado? É qualquer um da junta médica que avaliou o seu cliente, tá? Qualquer pessoa. Pode vir até do neuro, pode vir da pediatra, pode vir o grau tem que estar em conjunto ali, tem que estar todo mundo acordado com o grau, tá? E tem a tabela CIF também, que deve ser utilizada, vou falar brevemente da tabela CIF, que deve ser utilizada o médico deve utilizar a tabela CIF, que tem lá, gente, uma pontuação. Presta atenção, isso aqui é difícil, eu vou falar só por cima, tá? Porque a gente precisa de uma live só pra falar disso. Pera aí com as perguntas. Pausem aí as perguntas que eu vou subir já. Ó, pra que eu traga essa informação pra você, uma pessoa que é muito pobre e tem 2 ou 3 ou 4 filhos, que cada um tem uma deficiência, você pode fazer um BPC pra cada um, não tem problema. Benefício de prestação continuada não é renda, tá? Então, ele não se acumula, ele conta como 0, tá? E você pode fazer dentro da própria casa. O que eu ia dizer, eu esqueci, porque vocês mandaram pergunta, eu li. Eu ia falar do grau. O grau leve, moderado e vem da tabela. O médico do INSS também tem que cumprir uma tabela. Essa tabela são 40, assistente social faz essa pergunta. São 41 pontos que ela analisa. Vou falar brevemente sobre isso. Ela analisa 41 pontos quando ela tá de frente para uma pessoa deficiente, tá? Portadora de deficiência. Então, desses 41 pontos, 41 perguntas ela faz, digamos assim. 41 pontos a serem esclarecidos.
E cada uma dessas perguntas vale de 25 pontos a 100 pontos, se não me engano. Se Catiana tiver aí, ela vai saber melhor do que eu. E aí, no final, qual é o mais grave? Ele ultrapassa 7.000. Ultrapassou 7.000, o grau é grave, tá? E tem o grau médio, que fica entre 3.000 e 6.000. Eu não tô falando os números certos, tá? Tô dando exemplos pra vocês. Se ficar menos de 1.300 a pontuação, é um grau leve. É assim que eles qualificam. Isso é feito dentro do próprio INSS. Então, o INSS vai corroborar todos os laudos que você levou no seu dossiê. Por conta da tabela CIF, que é a tabela internacional de funcionalidade da pessoa, tá? Como é que essa pessoa funciona? Se ela é como se fosse uma coisa, né? Funcionalidade remete à função. Ela é funcional ou não para a sociedade? É mais ou menos por aí, tá? Aí, ó, se ela falou isso mesmo, eu tô bem, gente. É isso. Então, se é o grau de funcionalidade dela ou não. Se ela tem um grau de funcionalidade em condições de sociedade muito grave, que ela não consegue, gente, não tem como eles negarem o benefício, tá? Agora eu vou ler umas perguntinhas aqui pra vocês. Eu adoro falar sobre isso, porque eu adoro fazer isso no escritório. Retorno do investimento. Foi concedido o benefício, mas não aparece no histórico de pagamento. Ah, mostrei hoje isso. Olha lá, doutora Andréa, no meu Instagram. Tá tudo assim, tá? Tá assim ainda. Não, referente aos atrasados, não será recebido? Será. Mas olha lá o post que eu fiz hoje. Ele tá com um bugzinho, o INSS. Renda superior a um salário mínimo. É possível descartar o valor de um salário para enquadrar o requisito de renda? Sim. Se for só um salário, tá? Não é assim, uma casa que tem 3 salários mínimos, aí eu vou descartar cada salário mínimo. Não. Você descarta um salário mínimo para uma casa, tá? Eu não vou lembrar agora o RESP, nem a fundamentação disso daí. Mas tem no meu canal Telegram. Tem fundamentação e precedente disso daí, tá? Tem súmula, será? Do quê? Do descarte de um salário mínimo? Eu não tô lembrando de cabeça. Ju, mãe de 3 filhos, já respondi. Consegue BPC, sim. Se grau é leve, dispensa. Porque faz uma entrevista com ele, Meira. Faz uma entrevista. Conversa com ele. Mesmo que seja uma criança. Se você notar que ela não tem barreira nem de fala, de atraso de fala, de atenção, déficit cognitivo que é o daquele conhecimento, né, do que ela sabe ou não, gente, não vai entrar pra perder tempo, bater barriga. Tem que ter barreiras para conviver, eu tô repetindo isso a live inteira, em igualdade de condições em sociedade. Se não tem... É uma portaria. Portaria? 1282. 1282, que manda excluir um salário mínimo para fins de BPC, tá, gente? 1282, portaria. Minha cliente teve BPC cessado, falta de representação e curatela. Super fácil de resolver, doutora, tá? Entra com pedido de curatela, pega a curatela provisória, leva no INSS, pede reestabelecimento do benefício. Urgente. Data de vigência do benefício é igual a data de vigência do pagamento. Já que isso aí você pode judicializar, ou o INSS é obrigado a te dar 30 dias, né? Você vai entrar com um acerto pós-perícia para poder pedir a devolução desses 30 dias. Você que escolhe, ou administrativamente, mas não tem nada a ver com a live também. E o caso concreto? Contei, Elisa, o caso concreto da mãe que veio falar comigo achando que era só espiritual, a questão do filho. O menino já tinha 14 anos, gente, sem diagnóstico de TEA. Por quê? Porque a família é muito pobre, não sabe nunca ouviu falar em lei. Ai, gente, eu esqueço o nome dela, tá? Eu vou ler na minha cabeça. Berenice Piana. Nunca ouviu falar em lei Berenice Piana, nunca ouviu falar em Estatuto da Criança e do Adolescente. Família muito pobre. Aí fica achando que é só questão espiritual. E graças a Deus ela veio falar comigo. Pra gente poder demonstrar e ver que ele é portador de deficiência. E grave, assim, ele era moderado, na verdade, ele não era grave, esse menino. Porque ele é uma graça.
A gente conversa com ele, mas ele tem as limitações dele. Se coloca uma música muito alta, ele grita, ele se irrita. Se você coloca, você tá conversando com ele do nada, ele começa a se bater com os trejeitos. As pessoas de grau moderado a grave apresentam alguma coisa física, mas nem sempre, tá? No início de 2022 foi alterada a CID-11, que inclui vários transtornos dentro da classificação do espectro autista TEA, tal como síndrome de Rett e Asperger também foi incluído, tá? Tem essas duas síndromes também que têm sido separados, mas aí a gente faz uma live só para falar disso. E outra, quero fazer um convite para vocês. Creio que basta a criança ter CPF. A criança tem que ter CPF, tá? Não precisa ter tutela, na verdade. Porque ela já é representada. Ela não responde pelos seus atos, crianças, né? Então não precisa de tutela. Curatela é só para adultos, tá? Criança já tá representado pelo pai ou pela mãe. O meu cliente de 5 anos não anda de ônibus. Só isso? Por que ele não anda de ônibus? Live para síndrome de Down. Então, ó, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Domingo, agora, às 8 horas de Brasília, eu vou dar uma aula BPC em todos os cantos. Porque eu quero te ensinar como trabalhar BPC em qualquer cidade que você tiver. Eu tô em Cuiabá, você tá em Porto Alegre, você tá em Curitiba, você tá em Rondônia, Vilhena, Santa Catarina, Blumenau. Qualquer cidade tem um nicho de BPC enorme para você trabalhar. E eu vou te mostrar por que isso. E vou te provar por quê. Por que o meu carro-chefe é BPC há 12 anos no escritório, tá? É gratuita, você precisa se cadastrar no link que tá na minha bio para você estar comigo. Essa aula vai ser transmitida pelo YouTube, tá? Não por aqui, vai ser pelo YouTube, então você tem que estar lá dentro, tem material de apoio e etc. Depois dessa aula eu vou abrir a 5ª turma do Expert em BPC e lá a gente fala de quase todas as deficiências, tá? Dentro do curso a gente fala de quase todas as doenças que trazem a deficiência e que impedem as pessoas de conviver em igualdade de condições. E aí você vai fazer seus vários BPCs, tá? Você vai fazer seus benefícios de prestação continuada valerem a pena e te trazerem resultado financeiro como eu tive na vida. Não foi proposital, mas aconteceu e é óbvio que eu vou ensinar isso pra vocês, porque como eu cheguei até aqui, né? É o que eu mais sei fazer e eu faço de melhor com muito amor. Talvez seja por isso, mentira, tem muito sangue, suor e lágrimas e estudo ali pra fazer acontecer os casos de BPC. Estejam domingo, tá, gente? Ao vivo. Vai ser sensacional e eu vou sortear meus livros lá também. Vou sortear 3 livros. Um beijo pra vocês. Obrigada. Eu adoro quando eu consigo fazer a live de quinta, porque tudo acontece para que ela não aconteça, tá? Fiquem vocês sabendo. O curso, Jaque, ele custa em torno de R$390, se não me engano. É um preço bem acessível que pode ser parcelado, tá? Mas lembrando que a aula de domingo é gratuita. Ali eu vou abrir o curso para quem quiser entrar. O curso é uma imersão de mais de 6 horas, que vai acontecer no dia 25 desse mês, tá? Aí vocês vão ter acesso a tudo que eu tenho no escritório com relação ao BPC. Todos os formulários, todas as fichas de atendimento, todas as minhas petições, as minhas mini petições, como é que eu trabalho. Aí dentro do curso, o curso vai te formar como uma pessoa, um advogado especialista, expert, para fazer benefício de prestação continuada, tá? Seja para autista, seja para qualquer outro tipo de deficiência. Um beijo para vocês. Obrigada. Vai ficar salva, tá? Vou deixar aqui pra vocês. Até a próxima. Até domingo.